Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos, na nossa aula de escola dominical, estudar um dos símbolos de fé da IPB, que é a Confissão de Fé de Westminster. É um dos 3 símbolos de fé da IPB. E nós vamos conversar aqui um pouco da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós vamos aprender sobre por que é importante estudar a Confissão de Fé. O que ela tem para nos dizer que faz necessário olhar para ela, para olhar também para a palavra de Deus, né? E além disso, nós vamos estudar a primeira parte da Confissão de Fé de Westminster, que fala a respeito da Escritura. Então nós vamos já observar o que a própria confissão fala sobre aquilo que ela estuda, que é a própria Escritura. E eu acredito que dessa maneira nós vamos ter uma boa introdução para buscar também, particularmente, individualmente, cada um de nós, ler esse documento tão precioso, tão importante, e que é fundamental para a nossa igreja, tá bom? E nós vamos fazer como nós fizemos da última vez. Vai ter os textos bíblicos ali, e eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, os textos bíblicos, e vocês vão me ajudar com as leituras, tá bom? Depois, no final, a gente vai abrir para perguntas e tudo mais. Então, vamos começar falando um pouco sobre por que estudar a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé, ela é adotada por nós como a nossa confessionalidade, ou seja, o que está escrito ali é aquilo que a gente professa a respeito da nossa fé, e a gente adota esse documento, certo? E aí você pode dizer o seguinte: por que eu tenho que adotar um sistema doutrinário? Por que eu não posso simplesmente ler a Bíblia por minha própria conta e risco e dizer, eu concordo com isso aqui dessa doutrina, com isso aqui de outra doutrina eu concordo também, e com isso aqui dessa doutrina eu discordo, e aí monta seu próprio sistema de crença, né? Por que eu não posso fazer isso? Outra coisa, a confissão de fé, ela não fala sobre a Bíblia? Não é melhor eu ler a Bíblia direto, ao invés de ler a confissão de fé que fala sobre a Bíblia? Na realidade, gente, é importante nós lembrarmos de uma coisa. Quando você vai para a palavra de Deus, você não vai para a palavra de Deus como uma pessoa neutra. Já viram falar sobre isso, de neutralidade, né? Eu leio a palavra de Deus de maneira neutra. Eu vou tirar as minhas conclusões diretamente da Escritura, sem nenhuma influência da minha cultura, sem nenhuma influência do meu contexto, sem nenhuma influência do que eu já aprendi acerca da Escritura. Eu vou ser uma pessoa neutra. Na realidade, isso não existe. Essa neutralidade não existe. Quando você vai para a palavra de Deus, você já vai para ela cheio de pressupostos. E esses pressupostos que você tem da sua cultura, da maneira como você foi criado, daquilo que você já aprendeu na igreja, não só influencia, determina a maneira como você vai entender a palavra de Deus. Então, quando a gente observa esse sistema teológico, a gente percebe que ele já foi estudado, ele já foi exaustivamente estudado, ele já foi exaustivamente debatido, ele já é uma visão mais clara acerca da Escritura, e ele é aprovado, né? Eu coloquei ali, teologia aprovada, ele é um bom documento para ensinar você a maneira certa de interpretar a Escritura. Porque a confissão de fé, ela não vai explicar para você versículo por versículo da Bíblia, mas ela vai dar para você um sistema de pensamentos, né, uma forma de pensar que vai ajudar você a entender a Bíblia como um todo. E esse sistema, essa teologia da confissão de fé, ela é aprovada. Por quem? Por centenas de cristãos piedosos ao longo da história inteira. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo um pouco presunçoso. E tipo assim, tá aqui a palavra de Deus, e atrás de mim tem 2000 anos de história da igreja, das pessoas debatendo e conversando sobre qual é o verdadeiro significado da palavra de Deus. Não preciso de ninguém. Eu consigo, eu dou conta. Vamos lá, Gênesis 1:1. E aí você vai tendo as suas próprias conclusões. Então, ao invés de você confiar na sua própria teologia, que é influenciada por muitas coisas, né? E você só tem ali meio século de história só, ao invés de você confiar numa teologia que nasceu há 10 anos atrás e que diz coisas totalmente novas, é melhor você confiar numa teologia que vem sendo debatida e vem sendo esclarecida há séculos e tem uma tradição. Quando você passa por um estabelecimento, né,
uma loja, por exemplo, uma loja de carros, uma concessionária, até uma padaria, o dono daquela loja, daquele estabelecimento, tem prazer em colocar lá, desde 1930, entregando pães quentinhos aí para a comunidade. Ou tradição, desde 1871. Por que as pessoas colocam isso na embalagem dos produtos, na fachada das lojas? Porque a tradição significa que aquilo vem sendo testado e aprovado há muito mais tempo do que uma outra padaria que abriu ontem, certo? Isso dá credibilidade. Não é à toa que isso dá credibilidade. Então, a Confissão de Fé de Westminster tem uma teologia aprovada, certo? A outra coisa que é importante a gente se lembrar é que a Confissão de Fé, assim como outros sistemas de crença, eles têm uma estrutura lógica. O que eu quero dizer com isso? Imagina um efeito dominó. Não sei se vocês já viram esses vídeos de efeito dominó, mas tem uns vídeos que são muitos dominó, milhares e milhares de dominó. E você só precisa derrubar o primeiro, para cair todos aqueles dominós, né, e fazer aquele efeito bonito e tal. Com a teologia, com a palavra de Deus, funciona da mesma maneira. Então, eu vou dar um exemplo. Se você diz que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo por Deus para sermos salvos, consequentemente você diz mais um monte de coisas. Consequentemente você diz que Jesus não morreu por todo mundo, mas Jesus morreu só por alguns. Consequentemente você diz que a salvação, ela inclui a ação humana, mas ela não é um mérito humano. E os dominós vão caindo, vão caindo, vão caindo. Consequentemente você diz que o papel das obras não é ganhar a salvação, mas glorificar ao Senhor e evidenciar a salvação. E os dominós vão caindo, e vão caindo, e vão caindo. Então a Confissão de Fé de Westminster não são declarações soltas acerca da palavra de Deus. É um sistema doutrinário que tem uma linha lógica. E as outras confissões de fé também são assim. Só que ao longo da história da igreja, a maioria, quase a totalidade dos cristãos reformados, olharam para todas essas confissões e falaram: a mais íntegra, a que tem uma linha de pensamento mais lógica, que tem as melhores consequências de pensamento, até hoje, é a Confissão de Fé de Westminster. Uma outra razão pela qual a gente deve adotar a Confissão de Fé de Westminster é a tradição hermenêutica. Esquece essa palavra que eu coloquei. É a tradição de interpretação da palavra de Deus. Essa tradição, ela já é entendida na história como a forma correta de interpretar a palavra de Deus. Talvez você já tenha visto um vídeo por aí de um pastor que ele mesmo se virou pastor por ele mesmo, e ele, certa ocasião, estava lendo a Bíblia lá, e ele leu, acho que em Oséias, dizendo assim, vai lá, ama uma mulher e adultera. Já viu esse vídeo? Ama uma mulher, amada pelo teu amigo, algo assim, né? E adultera. E ele entendeu, ali na palavra de Deus, que ele tinha que adulterar com aquela mulher. E ele falou isso numa reportagem, envergonhando o nome de Jesus em território nacional. Na verdade, ali estava escrito, e adúltera. Deus estava dizendo para aquele profeta, né, amar uma mulher, que era a esposa dele, que era adúltera, né, para simbolizar ali a maneira como Deus amava Israel, que estava traindo, né, Deus com outros deuses, digamos assim. Então, existem formas corretas de interpretar a palavra de Deus. Eu vou dar um outro exemplo. Você pode estar lendo um salmo, e no salmo está dizendo assim, Senhor, como eu odeio os malfeitores. Eu queria que eles morressem todos. Eu queria que todos os malfeitores tivessem seus dentes quebrados. Ele usa uma linguagem assim, né? E aí você vai lá para o Novo Testamento, Jesus está falando, ama o seu inimigo, ora pelo que te persegue. E aí você fala, mas e agora? Existe uma maneira de você interpretar algo que foi escrito em forma de poesia, existe uma maneira de você interpretar algo que foi escrito em forma de narrativa, algo que é um documento legal, uma carta, um texto apocalíptico, uma visão, uma crônica, e a Bíblia é repleta de estilos literários diferentes. As pessoas que elaboraram a Confissão de Fé de Westminster não fizeram uma análise subjetiva do que está escrito ali na palavra de Deus. Elas fizeram uma análise histórica, ou seja, o que estava acontecendo ali, e gramatical, ou seja, que estilo de texto é esse?
O que está aqui diante de mim? E eram homens extremamente eruditos. E essa é a tradição que a gente acredita que é a maneira correta de interpretar a palavra de Deus. Então, coisas como, por exemplo, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Aí está escrito lá, e disse Jó. Né? Pronto, essa é a palavra de Deus para mim nesse dia. Ou coisas como, por exemplo, eu vou abrir aqui, ler um texto, e o que o Espírito Santo falar para mim aqui agora, isso também são formas de interpretar a Escritura. Mas ao longo da história nós temos visto que essa não é a maneira correta de se fazer uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação da palavra. Então, como eu falei, nós vamos estudar esse primeiro trecho, esse primeiro capítulo da Confissão de Fé, que se chama da Escritura. E ali, a Confissão de Fé, antes, na verdade, eu gostaria de falar uma outra coisa, que vai ajudar também a gente nessa compreensão. Pensa o seguinte, toda a verdade de Deus está na palavra de Deus, certo? Aquilo que Deus queria revelar para a gente. Isso aí, ok. Depois que completou a revelação ali em Apocalipse, existiu alguma nova revelação? Existiu alguma nova revelação depois que a Bíblia foi concluída? Será que sim ou será que não? Outra coisa para a gente pensar, será que existe algo que a gente sabe hoje sobre a palavra de Deus, que as pessoas do tempo de Jesus não sabiam? Você já parou para pensar nisso? Será que tinha alguma coisa que Mateus escreveu, que ele mesmo não entendia por completo, mas nós hoje entendemos melhor? É um pouco assustador pensar nisso, né? Será que eu entendo melhor do que Mateus uma coisa que ele escreveu? Então, eu gostaria de falar alguma coisa que eu acredito que pode esclarecer esse ponto para a gente, certo? Quando Deus revelou ali a palavra dele, ele deu as bases da fé. Tudo aquilo que, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Tudo aquilo que você precisa saber para a sua fé, para a sua salvação e para andar de uma maneira que glorifique ao Senhor. Então, estava ali. Só que aconteciam fenômenos. Depois que a Bíblia foi fechada, à medida que a igreja ia avançando na história, você tinha problemas e dilemas que nunca existiram antes. Por exemplo, surgiu um cidadão falando assim, Jesus é o Filho de Deus, certo? Certo, Jesus é o Filho de Deus. Está escrito lá que Jesus é o Filho de Deus. E tem um versículo lá na Bíblia que fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, é o primeiro, é o principal de toda a criação. Essa palavra pode significar principal, ela pode significar o primeiro. Ele, pronto. Jesus Cristo foi criado por Deus e ele não é eterno. E aí os teólogos já, pera, calma, não é bem assim. É como então? Bom, eu não sei exatamente, mas eu sei que não é assim. E aí, à medida que iam surgindo essas heresias, problemas da cultura, problemas da realidade, esses grandes teólogos, nossos irmãos do passado, se sentaram, estudaram exaustivamente a palavra de Deus sobre esse assunto, até dizer, Jesus Cristo é eternamente Filho, e Deus Pai é eternamente Pai. De uma maneira que nós não entendemos, porque a nossa vida é cronológica. Nós nascemos, crescemos, morremos, tem a ver com o tempo. Mas Deus não está condicionado ao tempo. Então, o Filho é eternamente criado e o Pai é eternamente Pai, e assim por diante. E essas questões foram melhorando a saúde da igreja. Quando as pessoas lá do Novo Testamento escreveram essas coisas, elas não tinham essa noção. Jesus Cristo é eternamente Filho e o Pai é eternamente Pai. Você sabe quantas vezes aparece a palavra Trindade na Bíblia? Quem sabe? Eu sei que tem gente que sabe. Nenhuma. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Porque o conceito de Trindade, a verdade a respeito da Trindade, estava lá, mas ela não estava sistematizada. Você tinha Jesus Cristo falando, eu e o Pai somos um, certo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz, desde antes de Abraão existir, eu sou, arrogando para si a autoridade, né, atribuindo para si a autoridade de ser Deus, tudo bem. E aí você tinha o fato de que o Espírito Santo é dito, ele é o Espírito de Cristo, e ele é o Espírito de Deus, então ele também é Deus. E especialmente você tem lá no Apocalipse, uma espécie de canção, tem um trecho do Apocalipse, que é o final, se você ler lá, aquilo é uma canção, e nessa canção,
é dividida as vozes, e o pai canta e o filho canta. E o pai canta assim, eu sou o alfa e o ômega. E Jesus canta, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí o pai canta, pois eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. E o outro canta, sou tudo isso, aquele que é desde a eternidade, de eternidade em eternidade. E eles ficam declarando um ao outro aquilo que eles são. Um ser eterno, Deus. Mas você não tinha a palavra trindade. Até que quando esse sujeito começou a falar, não, Jesus Cristo foi criado. Outro começou a falar, não, Jesus Cristo não nasceu como homem de verdade, ele era um espírito. E assim por diante, essas pessoas sentaram e sistematizaram a teologia. Então, os desafios da cultura amadureceram o conhecimento de Deus. De maneira que hoje nós temos um conhecimento mais profundo a respeito das mesmas verdades. As verdades estão ali, mas sim, hoje nós temos um conhecimento mais profundo, certo? Vamos lá então, o que fala a confissão de fé? Eu não vou ler aqui os trechos da confissão de fé, mas eu vou pegar os tópicos principais desse trecho que fala da Escritura, tá bom? Vamos abrir esse lado aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Passa o próximo para mim, só para eu dar uma olhada no... E aqui esse lado, alguém pode abrir em Hebreus 4:12, tá bom? Hebreus 4:12, Romanos 1. Tem um microfone aqui. Eu vou pedir para o... Obrigado. Romanos 1:20, quem? O que, irmão? Use esse aqui enquanto ele... Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Então, você já se perguntou assim, o que vai ser daqueles índios, daqueles aborígenas lá numa ilha no meio do nada, que ninguém nunca descobriu que eles existem, mas eles existem, estão ali, no dia em que eles morrerem e estiverem perante o Senhor? Deus vai julgar eles como culpados, sendo que eles nem conheceram o Evangelho, nem tiveram a oportunidade, nasceram, morreram, geração após geração, e nunca tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação do Evangelho. Como que essa pessoa vai ser julgada? Então, logo no começo da Confissão de Fé de Westminster, eles estão falando assim, olha, existe uma revelação que é geral, ela não depende do que está escrito na Palavra de Deus, ela está aí, é a natureza, é a criação, é o pôr do sol, é os sentimentos que nós temos, por exemplo, de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho, do marido e esposa, né? A percepção geral da humanidade a respeito da criação, a relação de um homem com o seu trabalho, tudo isso declara para a gente a existência de um Deus que é santo, poderoso, odeia o pecado e é justo. E todo homem sabe no fundo do coração dele da existência desse Deus. Todo homem. Então o cara é ateu, convicto, ele é um ateu dos ateus lá, mas você pode ter certeza, por causa da revelação da palavra de Deus, que no fundo esse cara sabe da existência de Deus e sabe que ele é culpado diante de Deus. E a confissão de fé mostra isso através... Esse é um dos textos, tá? Tem diversos textos lá. Só fazer uma pausa para falar sobre os textos. Se você um dia for ler, eu espero que você leia, a Confissão de Fé de Westminster, você pode inclusive fazer sua devocional nela. Às vezes os textos são um pouco complicados. Você vai achar muitos textos que você vai ler e falar, bah, não entendi. Porque o texto da Confissão de Fé está falando amarelo. E o versículo está falando azul. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, na verdade, eles fazem um estudo de uma passagem inteira grande e pegam só um versículo para evidenciar aquela passagem. E, às vezes, para a gente não faz sentido. Então, é melhor a gente ler o contexto daquele versículo para entender do que está sendo falado ali, tá? Mas, enfim, existe essa revelação geral. Só que o que eles vão dizer nesse documento? Aqueles eruditos, aqueles teólogos.
essa revelação geral não dá conta de levar a pessoa para Deus. Então a pessoa pode ver o pôr do sol lá e se encantar e falar assim, poxa, existe um Deus. Existe um Deus. Ela pode até decidir adorar esse Deus, só que ela vai passar a fazer isso de uma maneira errada, pecaminosa. A revelação geral não salva e nem ensina a pessoa como andar no caminho que glorifica a Deus. E é para isso que existe a revelação especial. Vamos ler Hebreus 4:12? Chegar o microfone aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e propósitos do coração. Exato, então a gente percebe aí que a palavra de Deus tem um poder que outras coisas não têm, de realmente transformar o coração do homem, de penetrar ali no fundo do coração do homem e fazer uma transformação real. Isso quem faz é o Espírito de Deus por meio da palavra. Isso é uma revelação especial. Essa revelação sim é poderosa. Inclusive, o que faz o homem olhar para o pôr do sol e glorificar ao Senhor, por meio da revelação geral, é que ele tem por trás a revelação especial, certo? Bom, outra coisa que eles colocam ali é que Deus se interessou profundamente e determinou que toda essa revelação fosse registrada. Eles falaram, olha gente, a palavra de Deus, ela não é simplesmente aquela palavra que é declarada. Então vamos supor que Deus se revela para o Leandro. Pro Leandro. E o Leandro, ele traz uma palavra aqui para a gente e tal. Vamos supor que seja mesmo uma palavra dada por Deus. Mas existiu uma palavra mais especial ainda do que essa, que é uma palavra que Deus decidiu que fosse escrita, registrada, porque ela era aquilo que a gente chama de canônica. Você já deve ter ouvido essa palavra cânon fora do contexto cristão. Você às vezes tem, por exemplo, Star Wars. Muitos aqui já assistiram Star Wars. E de vez em quando lança uma história em quadrinho sobre Star Wars. Ou lança um conto, uma novela ou alguma coisa. E aí os fãs que curtem aquela história, a primeira coisa que eles pensam, mas isso é canônico ou não é canônico? Quer dizer, isso é só uma história ou faz parte da história principal, do cerne? Então, cânon significa régua, literalmente uma cana, né? Que significa, isso aqui vai medir as outras revelações, entenderam? Então, essa é a revelação que Deus decidiu que deveria ser registrada. E por que ele decidiu que deveria ser registrada? Vamos abrir aqui em Isaías 8:20, alguém desse lado, e alguém daqui em Colossenses 4:16. A gente percebe dentro da própria palavra de Deus o interesse de Deus em que a palavra fosse registrada e o porquê ele quis isso. Isaías 8:20, quem? A irmã ali atrás. Mas vocês responderam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Não, ficou bom. Vamos ler também agora Colossenses 4:16, alguém desse lado aqui? E uma vez lida esta epístola perante vós, pronunciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses Isso. e dos Laodiceias. Lede-a igualmente perante vós. Isso. Aqui a gente tem uma do Novo Testamento, que é Paulo dizendo que a carta dele tinha que ser lida nas outras igrejas, e aqui um texto de Isaías dizendo, olha, a respeito desse assunto, vocês devem consultar a palavra de Deus que vocês já têm escrita. Então, gente, olha que legal. A gente tem episódios ali onde Deus está determinando que você deve pegar aquela palavra de Deus que está registrada, consultar ela, ler ela para tomar suas decisões. Ou você deve ler ela para ter um conhecimento nivelado entre todas as pessoas da igreja. E vocês vão perceber que na Bíblia, à medida que o tempo vai avançando, aquela revelação especial, né? Aquela voz do céu, com o som de trovão e os milagres, essa manifestação mais física, ela vai cessando.
Por quê? Porque você já vai tendo aquela revelação registrada, escrita. Então o trabalho agora é menos ter uma revelação especial, aqui é uma mística, e mais você consultar o que está escrito. Até que chega no final, no Apocalipse, lá, quando se conclui tudo, e o nosso papel é basicamente consultar aquilo que já está escrito. Deus muda a maneira de se revelar ao seu povo, porque o cânon já está formado. E muita gente faz confusão sobre isso. A pessoa quer viver a vida dela cristã, se converteu, está apaixonada por Cristo, ela procura uma igreja, só que aí o que acontece? Ela começa a ler a Bíblia e entender, essa é a maneira como Deus quer que eu viva. Então Deus quer que eu veja milagre, que eu veja anjo, que eu veja aquelas coisas extraordinárias. E ela começa a tentar trazer isso para a vida dela, de uma maneira não natural, né? Mas não é isso. O que Deus está evidenciando ali para você, não é que você tem que mandar chover fogo do céu, mas é o que está por trás dessa passagem, o princípio que está por trás ali, que está registrado para nós consultarmos, certo? E eles colocam o seguinte, por que isso foi registrado? Foi registrado para preservar e propagar a verdade, para que a verdade pudesse ser disseminada, certo? E preservada. Então, quando começassem a surgir as heresias, a pessoa falando, na verdade, Deus, nós temos um panteão de deuses. Não, tá vendo ali, ó? É um Deus só, está escrito no Pentateuco. Não, na verdade, Deus vai nos dar a vitória incondicionalmente. Não, tá vendo ali, ó? Deus falou que se a gente desobedecesse, Ele ia mandar nações inimigas e iam nos destruir. Então, para preservar e propagar. Outro motivo para nossa segurança e conforto. Quantas dúvidas nós não temos? Você quer que cada dúvida sua dependa de um sonho, de uma manifestação milagrosa, de alguém chegar para você e falar assim, eu tive uma visão a seu respeito. E você, mas como é que eu vou saber se esse cara é confiável ou não? Se Deus fala através dele ou não? Então, para nossa segurança e conforto, você tem a sua intelectualidade, a sua inteligência, a sua capacidade, você tem o Espírito Santo no seu coração e a palavra registrada. E vem sendo assim desde os séculos passados. E também para nosso livramento. Você quer ser livre da sua carne, das lutas que você tem na carne? Você quer ser livre do poder do diabo que opera no mundo? Você quer ser livre da opressão do mundo? O próprio mundo que nos rodeia, da cultura, da política opressora, tudo isso? Então, vá para a palavra. É isso que eles sistematizaram através de diversos textos da palavra de Deus. Então o registro é importante. Nós temos também aí a questão do cânon e dos apócrifos. Tiveram outros livros que foram escritos que não foram aceitos no cânon. Como que era esse sistema, né? Qual que era o critério que eles usaram para saber se uma coisa era cânon ou não era cânon? Então nós temos um escrito ali do Júlio, certo? Só que o Júlio, ele não era profeta. Ele era um cara lá, tinha a vida dele normal, tinha a rotina dele, e ele escreveu um negócio da cabeça dele que ele achava que o Brasil tinha que se rebelar e lutar lá na Ucrânia porque Deus mandou. E as pessoas falaram, não, isso aqui, pera lá, vamos ver direitinho. Só que aí depois, a gente teve, deixa eu ver, a Kátia, né? A Kátia tem um... Só que a Kátia, ela é profeta desde sempre, né? Um exemplo, né? Deus está se falando ali por meio dela, e ela não só fala aquilo, mas a gente não é para lutar na Ucrânia. Gente, eu estou usando um exemplo totalmente aleatório, tá? Não tem nada de opinião minha aqui, mas a gente não deve lutar na Ucrânia, e como prova disso agora, todo mundo vai ficar cego, pronto. Ficou todo mundo cego. Agora todo mundo vai voltar a ver. Agora vai chover, agora vai parar de chover. E isso dava autoridade profética para ela. Outra coisa que dava autoridade profética, ela falava assim, amanhã vai vir um terremoto e vai destruir metade de Indaiatuba. O que acontecia amanhã? Vinha um terremoto e destruía metade de Indaiatuba. Então, os registros dela eram a autoridade profética, certo? Outro exemplo, vamos supor que o Michel, né, ele não era profeta, mas ele era discípulo de um profeta. E esse profeta, que era o mentor dele, disse para todo mundo ali, falando, pessoal, a minha autoridade está sobre essa pessoa, e eu vou impor as minhas mãos sobre ele, demonstrando que eu estou transferindo a minha autoridade para ele. Isso vai ser
na presença de todo mundo e na presença de Deus, do Espírito Santo. Então, ele está debaixo da autoridade daquele primeiro profeta lá que investiu ele de autoridade. Quer ver um exemplo de onde isso acontece? Isso acontece no Novo Testamento. Lucas não era discípulo, não era apóstolo. E a autoridade do Novo Testamento é uma autoridade apostólica. Mas Lucas, ele estava sempre aos pés de Paulo. E Paulo deu essa autoridade para Lucas. A mesma coisa Marcos. Marcos também não estava ali entre os apóstolos, mas ele era um discípulo direto de Pedro. A maneira, inclusive, como Marcos escreve é muito semelhante à maneira como Pedro escreve. Então isso acontece no Antigo e no Novo Testamento. Os apócrifos, né, então eles eram rejeitados, às vezes até por erro de datação, erro geográfico, erros mais absurdos assim, né? Então, vem uma pergunta agora para nós, falando diretamente sobre a palavra de Deus. O que diz para a gente, talvez alguém já perguntou para você isso, por que você acredita na palavra de Deus? Que garantia você tem, que prova, né, geralmente as pessoas usam esse termo, que prova você tem de que a Bíblia é a palavra de Deus? O que você responderia para essa pessoa? Qual que é a prova, de onde eu tirei que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então a gente tem duas razões principais. A primeira é a razão mais fraca, mas ela também é uma razão, que é a razão argumentativa. O que é essa razão? Você pode dizer assim, olha, a Bíblia ela tem uma harmonia impressionante para livros que foram escritos com milhares de anos de distância. Então, Moisés escreveu coisas que estão perfeitamente harmonizadas com aquilo que Paulo escreveu, e uma coisa complementa a outra. E isso é muito difícil de acontecer, num tempo em que você não tinha internet, num tempo em que você não tinha televisão, que a disseminação de informações era uma coisa mais complicada, você tinha ali a tradição. Mas se você olhar para os outros povos, essa tradição não acontece da mesma maneira, né? Isso é notado até mesmo pelos historiadores seculares mesmo, tá, gente? Outra evidência argumentativa da fidelidade da Escritura, de que Deus preservou a Escritura. Você tinha muita oportunidade de que a verdade da palavra de Deus se corrompesse, e ela não se corrompeu. Inclusive, quando acharam os manuscritos lá no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, lá, vários rolos assim, esses rolos eram muito antigos. Os ateus, céticos, cientistas comemoraram essa descoberta, porque eles falaram, a hora que a gente abrir esses rolos e ler o que está escrito neles, a diferença entre rolos de milhares de anos atrás e rolos mais recentes vai ser escancarada, e as pessoas vão ver que o cristianismo é uma religião, uma fé, que não tem fundamento. Mas não foi isso que aconteceu. Eles descobriram que a semelhança entre os documentos era impressionante, nunca antes vista na história. Algo tão fiel, algo tão bem preservado. Outra evidência argumentativa. A Bíblia fala de coisas que você vê na prática. A Bíblia fala sobre educação de filhos. A Bíblia fala sobre o governo. A Bíblia fala sobre coisas que funcionam. Tudo bem, mas esses argumentos todos, né, e tem tantos outros, eles são fracos. Você pode falar eles no evangelismo? Pode. Mas é isso que... Esse é a mensagem mais poderosa para você falar que é a palavra de Deus? Não. A maior evidência, prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é o testemunho interno do Espírito Santo. Vamos abrir em 1 João 2,20 e desse lado aqui em João 16, 13 e 14. Quem achou aí, aqui do lado esquerdo, pode levantar a mão já. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, esse texto, João está dizendo assim, olha, todos vocês já têm o conhecimento, a verdade, porque vocês têm o Espírito dentro de vocês. Interessante, não? Ele falando isso, sendo que o próprio João está escrevendo a palavra de Deus ali. Então, tem conhecimentos que ele está dando àquelas pessoas, mas ele está falando de um conhecimento que elas já têm. Vamos ler agora João, é o mesmo João, 16, 13.
Quem aqui abriu desse lado? Pode levantar a mão. Eu vou levar aqui. 13 e 14, né? Tá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Isso, então apesar da gente precisar estudar a palavra de Deus e entender o que está realmente escrito lá, quem guia a gente nesse conhecimento é o Espírito de Deus. Por isso que João fala, quem tem o Espírito de Deus já tem esse conhecimento. Não é porque você sabe tudo. É óbvio que João não estava dizendo isso, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar do que é óbvio, senão a gente não entende. Então quando João fala assim, vocês já têm o conhecimento, é óbvio que ele não está dizendo que você já sabe tudo, não precisa que ninguém te ensine. Mas significa que quando você lê a palavra de Deus, o Espírito do Senhor vai confirmar no seu coração que aquilo é a palavra de Deus, e como fala no Evangelho de João, Jesus falando, esse Espírito vai guiar você no conhecimento. Então a evidência que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus, é, por exemplo, quando você lê lá, falando assim, você é um pecador, algo diz para algo, né? O Espírito de Deus diz para você, você é mesmo, acredite nisso, e aí você acredita. Quando você lê lá, olha, um Deus de amor mandou o Filho dele para salvar você, ele deu a vida por você. Você tem a confirmação, deu mesmo. O Espírito Santo está me dizendo que Jesus de fato morreu para me perdoar dos meus pecados. Quando ele fala assim, olha, se você confiar no Senhor, crer nele, você vai ser salvo. Você tem essa confirmação. Não sei se pode também estar dizendo assim que também as profecias têm se cumprido, né? Sim, sim. Uhum. O cumprimento das profecias, né? Vamos pensar numa profecia aqui que tem... Na verdade, tem, por exemplo, o livro de Daniel. Para vocês terem ideia, tem alguns teólogos que chamam teólogos liberais. Cuidado com teólogos liberais, tá? Os teólogos liberais, eles se infiltram na igreja, eles recebem salário da igreja, eles são normal, pastores da igreja, mas eles não acreditam naquilo que é sobrenatural. E eles usam o ambiente da igreja para convencer as pessoas disso. Então eles vão dizer coisas como, por exemplo, o seguinte: o livro de Daniel não foi escrito por um Daniel só, foi escrito por vários profetas, e todos esses profetas, o escrito deles foi compilado, e foi dado o título de Daniel. Por que Daniel? Porque o profeta principal dessa compilação era Daniel. Por que ele está dizendo isso? Porque, gente, Daniel é um livro constrangedor. Daniel, se ele foi escrito na época em que ele foi escrito, ele previu tudo o que ia acontecer no cenário político global, da época dele até a vinda de Cristo. E, na verdade, até nosso contexto tem um pedacinho lá também. Então, os teólogos liberais, eles disseram o seguinte, não, é impossível isso aqui ter sido escrito nessa época, porque senão teria que ser o quê? Uma profecia isso aqui? E ele, um teólogo liberal, não acredita em profecia. O que ele vai dizer? Esse livro foi escrito alguns anos só antes da vinda de Cristo. E aí ele escreveu, e para dar autoridade ao que ele estava falando, ele juntou os escritos dele com de um profeta muito antigo chamado Daniel. Entenderam? Então, sim, só que qual que é a base que eles têm para falar isso? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Acadêmica, científica, nenhuma. Eles dizem isso com base em um fato, que eles assumem: não existem milagres. Porque todas as outras evidências apontam para o fato de que Daniel foi escrito lá centenas de anos antes de Cristo. Entenderam? Então, sim, é uma evidência argumentativa muito boa. Tá? Bom, isso aqui é uma questão também de interpretação da palavra de Deus que fala, tudo isso é o que está dito lá na confissão de fé, tá? Como que você aprende a verdade da palavra de Deus? É pela centralidade daquilo que está dizendo no texto. Por exemplo, o texto está dizendo, Deus é bom. Pronto, Deus é bom. Mas também é por aquilo que é logicamente deduzido. Né? Então, por exemplo, Deus é bom, então ele não é o autor do mal. Entenderam? Não está escrito lá, está escrito na verdade, mas só para fins de exemplo aqui. Não está escrito exatamente assim, né? Deus não é o autor do mal. Mas você conclui logicamente que, né,
assim por diante. Esse exemplo que eu dei de João, se você não considera aquilo que é óbvio, você não entende a Escritura. Como, por exemplo, Jesus falando assim, se o teu braço te faz pecar, o que você tem que fazer? Corta. Então, já era para a gente estar sem braço, né? Todo mundo. Tua mão, enfim. Primeira coisa que é óbvia, teu braço não te faz pecar. Quem que te faz pecar? É você, é o seu coração pecador. Segunda coisa, se você corta o seu braço esquerdo, você peca com o direito. Se você corta os dois, você peca com a perna. Se você fosse só o seu tronco, como algumas pessoas de fato são, apenas o tronco, né? Ela ia pecar ainda. E peca com a cabeça, ou com o que tiver para pecar, entendeu? Isso é óbvio. Jesus espera, quando ele está falando isso para aquela multidão, que isso seja óbvio. Porque o que está sendo dito ali é, faça todo o esforço possível e imaginável para se afastar do pecado. Abandona as coisas que te amarram, que te afastam de Deus, e corre com tudo em direção ao Senhor. Se tiver que abandonar um trabalho que está te fazendo pecar, abandona. Se tiver que abandonar amizades, é isso, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com uma interpretação literal, senão você pode acabar arrancando o braço fora, certo? Nada se acrescentará. Esse é muito importante a gente ler. Vamos ler Gálatas 1:8 e Hebreus 1:1. Nada se acrescentará significa dizer, a revelação cessou. É isso que significa ser um cessacionista. A IPB é cessacionista, que significa especialmente dizer que a revelação especial canônica acabou. Não vai vir um novo livro, vamos supor, não sei, o reverendo Paulo escreve lá, né? Novo Evangelho segundo o reverendo Paulo. É um bom livro, a explicação dele, do Evangelho e tal, mas não entra no cânon, entenderam? A gente já tem isso como certo. Então vamos ler Gálatas 1:8. Alguém aqui? Sim? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho e vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Isso. Essa palavra significa seja amaldiçoado, seja considerado alguém maldito, certo? É isso que significa essa palavra. Então, se alguém der um evangelho, uma mensagem que vai além daquilo que a gente já revelou, a gente quem? O colégio apostólico. A revelação, ela cessa em Jesus. Só que Jesus não escreveu nada. Quem escreve sobre Jesus e quem aplica o ensino de Jesus é o colégio apostólico. Quem disser qualquer coisa para além daquilo do que aqueles homens que já morreram disseram, é anátema. Isso significa que nós temos muitos anátemas por aí, muitos, porque muitas pessoas o tempo todo arrogam para si, às vezes até mesmo, a autoridade de apóstolo. E trazem revelações que vão além daquilo que os apóstolos falaram. Olha que grave, gente. Que grave, né? Vamos a Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso, muito bem. Então esse texto está falando, né? Olha, antes era por meio dos profetas, as profecias e toda aquela circunstância que rodeava ali os profetas, que nem a gente falou, né? Os milagres e tal. Nesses últimos tempos, tem nos falado por meio do Filho, que não escreveu nada. Que nem eu falei para vocês. Quem escreve sobre o Filho são os apóstolos, né? Que já morreram, certo? Uma coisa interessante, por exemplo, a Igreja Católica, né? Na Igreja Católica você tem a sucessão apostólica, que é o Papa, né? O Papa, ele é Papa, segundo a fé que eles têm, por sucessão apostólica.
E outras religiões também acreditam, por exemplo, tem uma religião que eu não vou lembrar agora, alguém me falou isso recentemente, que acredita na sucessão de João Batista, que tem uma sucessão, ou seja, a pessoa que herdou esse ministério do João Batista tem essa autoridade do João Batista, assim por diante. Iluminação e ciência. Como então nós entendemos a palavra de Deus? Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? Existe no meio evangélico moderno, por causa da nossa cultura, uma compreensão de que as coisas de Deus são simples, certo? Se é de Deus, é simples. Se é complicado, não é de Deus. De onde vem esse pensamento? Eu já comentei com vocês isso algumas vezes aqui, mas a gente passou por séculos e algumas décadas atrás, por um período de um racionalismo muito extremo, muito extremo. Então as pessoas eram tão racionalistas, eram tão tipo ciência, matemática, cálculo, tal, e a humanidade se frustrou com isso, se frustrou. Eles acreditavam que a ciência ia tirar a humanidade do buraco. A ciência ia trazer moralidade para o coração do homem. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, que as pessoas perceberam que a ciência, ela ajudava, mas ela também evidenciava a maldade do coração humano. As pessoas criaram asco de ciência. Então, tudo que é muito complicado, as pessoas começam a ter um sentimento de que não vale a pena. Você vai gastar a tua vida estudando aquilo e não vai dar em nada. Esse é o espírito do nosso tempo. Por um lado, isso é um pouco verdade, né? Conhecer por conhecer as coisas é algo vazio. Você pode estudar muito, muito, muito uma coisa e você estar ainda errado sobre aquilo. E é por isso que nós temos que confiar em Deus, né? Mas rejeitar o conhecimento também é rejeitar Deus, porque Deus inventou a ciência. Deus inventou o conhecimento. Então, será que é verdade? Será que a verdade de Deus é simples? Nem sempre. Muitas vezes ela é muito complicada. Lamento informar, mas às vezes a verdade de Deus é extremamente complicada. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. A maneira como Ele criou o povo dele, a igreja, é da seguinte maneira. Tem verdades na palavra de Deus que com o seu ensino básico, ali, ensino médio, fundamental, com a tradução do João Ferreira de Almeida, você lê e já entende. Mas tem coisas que não. Você vai depender dos seus irmãos em Cristo para entender essas coisas. E esses irmãos em Cristo vão depender de outros irmãos em Cristo que gastaram a vida inteira estudando um assunto para entender essas coisas. E esses irmãos em Cristo vão depender de centenas de irmãos que já morreram para entender essas coisas. E é assim que a igreja acontece. Assim também como tem momentos em que você passa necessidade e você precisa do socorro de um outro irmão. Assim como tem momentos em que você precisa de um conselho e você não consegue aconselhar você mesmo. Você depende de um outro irmão que vai chegar para você e falar, meu irmão, você está indo por um caminho errado. Ou meu irmão, não fique triste, né? Nós dependemos uns dos outros e no conhecimento é assim. Vamos ler 2 Pedro 3,16? E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Quem está falando isso é Pedro, ele está falando acerca de Paulo. Eu imagino, gente, Pedro... pegando uma epístola de Paulo, lendo assim, a primeira lida, né? Sabe quando você lê a primeira lida de um parágrafo, que você olha assim? Não entendi não. Eu vou ler de novo. E aí ele lê de novo. Realmente é complicado, irmão Paulo. E aí encontra um outro irmão e fala assim, irmão, estou com uma dificuldade aqui, eu estou com a epístola de Paulo, e tem uma coisa que ele escreveu que realmente não tá batendo. E a irmã falou, não, esse aqui ele escreveu por causa disso, daquilo. Ah, entendi. Desde aquela época já era assim. Na época que a Bíblia estava sendo feita. E o que Pedro fala? Alguns irmãos, e a palavra é indoutos, ou seja, sem cultura o suficiente, cultura no sentido de estudo, tá, gente? Sem estudo suficiente para entender alguém como Paulo. Paulo era um erudito. Você lê João não era um erudito. João falava de maneira muito simples, muito prática, muito direta, e Deus usa a vida de João. Paulo não, Paulo fala de uma maneira
terrivelmente complicada. E Paulo, ele tem um problema que é digressão. Paulo, ele além de ser um super intelectual, ele se empolga com o que ele está falando. Então, ele está falando aqui, né? Um exemplo. Deus é bom. Deus é bom e a bondade de Deus é vista em sua misericórdia. Ele quer falar de outra coisa que ele vai chegar lá na frente. Ele quer falar que Deus é bom e ele é misericordioso, e por causa da misericórdia dele, nós podemos confiar nele. Só que ele vai pegar o gancho da misericórdia e vai embora. Porque nós vemos a misericórdia, e ele foge do assunto muito. E aí, depois de uns 16 versículos, ele fala, sim, então, como eu dizia, Deus é bom, e é muito fácil se perder lendo Romanos, lendo Efésios. O primeiro capítulo de Efésios é uma digressão imensa. Ele começa a falar da Trindade lá, né, Deus Pai, Deus Filho, na salvação, e ele se empolga, e ele vai, e no final ele, certo, no final do capítulo, sim, o que eu estou querendo dizer é que a igreja, né, e aí ele vai trazer. Então, não é fácil, não é simples. Isaías não é simples. Alguns salmos extremamente complicado. Então, a chance da gente ler, entender errado, e por causa disso tiver práticas erradas na nossa vida, é muito grande. Então, para isso nós precisamos de iluminação, que é aquilo que a gente já conversou, é o Espírito Santo explicando, esclarecendo, mas também de ciência. Precisa estudar o hebraico. Ter pessoas na igreja que vão estudar o hebraico. Tem que ter pessoas na igreja que vão estudar o grego. Tem que ter pessoas na igreja que vão se aprofundar e entender a cultura, por exemplo, e assim por diante, né? E Deus não chamou todas as pessoas para isso. Deus chamou outras pessoas para se dedicar na vida delas comum, na vida do dia a dia, aplicando essas coisas também de maneira prática, tá? Bom, além disso, nós temos outros princípios que são expressos ali na confissão de fé. Um princípio muito importante. Cada passagem tem um significado, um só. Nenhuma passagem da Bíblia tem dois significados. Ela só tem um significado, certo? O que ela tem múltiplo? Ela tem múltiplas aplicações. No seu trabalho, na sua escola, na sua vida, na vida dele, na vida dela, mas tem um significado. Essa coisa de que eu li uma passagem ontem, significou uma coisa. Eu li hoje, significou outra coisa. Não significou. Ela significa a mesma coisa, certo? Muda a nossa aplicação. Vamos para o próximo já. Então agora, gente, algumas aplicações para a gente diante desse ensino da confissão de fé de Westminster. Para pensar que esse livro que você tem nas suas mãos aí, traduzido na sua língua natal, é a palavra de Deus que foi dada a você. E por meio da iluminação, por meio da ciência, você tem capacidade de acessar esse conhecimento. Entendeu? De entender o que Deus está falando para você. Como que deveria ser o comportamento de um cristão que acredita nisso de verdade? Será que nós temos vivido de uma maneira que nós expressamos que acreditamos de fato que isso é a palavra de Deus? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, 4 conselhos que eu acredito que devem acontecer na vida de uma pessoa que realmente acredita que isso é a palavra de Deus. Primeiro, você deve ter o hábito de ler a Bíblia, diário. Você deve se acostumar. A Bíblia, ela tem uma linguagem própria, sabe? Uma textura, Às vezes você sente o cheiro de comida, você sabe, é comida da minha mãe isso aqui. Esse arroz é da minha mãe. A ovelha, ela ouve a voz de 500 pessoas, mas uma das 500 é o pastor, ela sabe, isso aqui é a voz do pastor. Ela está acostumado. Às vezes você não vai entender um texto, mas mesmo assim, você acostumando a ler aquele texto, você se acostuma com a linguagem. Quando você fala assim, já ouviu falar daquele texto que muita gente tem dificuldade de entender, que diz o seguinte, a letra mata, mas o espírito vivifica? O que uma pessoa que ama a palavra de Deus vai dizer? A vida inteira eu li esse texto. E eu tenho a impressão de que significa que estudar demais é pecado. Aí a pessoa vai dizer, não, significa que a lei nos conduz à morte, mas Cristo nos conduz à vida. Entendeu? Não é uma coisa nova para você está acostumado com aquele texto. Tem que ler a Bíblia diariamente, tá, gente? Outra coisa, esclareça suas dúvidas sobre a palavra. O que a gente tem que fazer? Está lendo ali? Não entendi. Anota. Chega na igreja, você tem um pastor que passou a vida inteira estudando aquilo. Fala para ele, pastor, eu não entendi esse texto aqui. Né? O que o senhor acha? Qual que é a sua visão sobre isso aqui?
Então, anota suas dúvidas, tira suas dúvidas, tenha dúvidas, né? Quem não lê a Bíblia, não tem dúvidas. Quem lê a Bíblia, tem muitas dúvidas, né? Pregação e aconselhamento. Tem duas maneiras que a palavra de Deus é aplicada na sua vida de maneira intensa. Pregação, venha para os cultos, não perca os cultos. Esteja presente fisicamente nos cultos. Está passando por uma dificuldade, é difícil de aplicar a palavra de Deus numa realidade da sua vida? Peça aconselhamento. Fala, pastor, estou com dificuldade nessa área aqui do meu lar. Me ajuda a aplicar a palavra de Deus nessa situação. Pastor, estou com um dilema moral no meu trabalho. Eu acho que se eu for seguir o cristianismo, eu vou estar sendo desleal com o meu patrão. E se eu for leal com o meu patrão, eu vou estar sendo desleal com Cristo. O que eu faço? Então, traga essas dúvidas também de pregação e aconselhamento. Reflexão prática. Começa a ler um texto e cada vez que você lê um texto, pensa, o que isso implica na minha rotina? O que isso implica na maneira como eu educo meu filho? O que isso implica na maneira como eu trato meu pai, minha esposa, assim por diante? Eu acho que são 4 coisas que são esperadas de uma pessoa que acredita de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. E por fim, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Sempre que nós não temos uma confessionalidade, sempre que você não tem um sistema de fé, você vai viver a sua vida por outro sistema de fé. Então, se você não segue um sistema de fé, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que dá o paradigma ali de interpretação da Bíblia, você pode achar que está vivendo de uma maneira aleatória, mas não está, você está seguindo outro sistema de fé. Geralmente é um sistema de fé que você aprendeu numa novela, numa série. Você não precisa ser uma pessoa de mente fraca para seguir o sistema de fé que você aprendeu num filme. Gente, a gente está sendo bombardeado por isso desde que nasceu. Desde que nasceu. Esses princípios, por exemplo, coisa complicada demais não é de Deus. Você está ouvindo isso desde que você nasceu. Então, se você não tem um sistema de fé que você vê que é confiável, você está seguindo outro sistema de fé. E eu dei ali alguns exemplos. Pragmatismo, sabedoria de vida. Ah, meu jeito é assim, eu faço assim mesmo. Ah, lá em casa é assim. Não, comigo é assim. Sabedoria, isso aí não funciona, gente. Né? Naturalismo, que é a ciência, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Pensa sobre, por exemplo, identidade. Como que você acredita a respeito de identidade masculina e identidade feminina? É de acordo com a palavra de Deus? O mundo tem acreditado em identidade masculina e feminina de acordo com a palavra de Deus? Não. Mas a gente também pode acabar seguindo o conservadorismo, um conservadorismo que não tem uma visão sobre identidade masculina correta. Entendeu? Uma coisa que seja mais machista mesmo. Então isso é importante. Valorização e desvalorização humana. Como que você olha para uma pessoa e enxerga o valor real dela? É de acordo com a palavra de Deus? Ou é de acordo com aquilo que ela tem, de acordo com aquilo que ela faz, de acordo com aquilo que ela possui de dons e talentos? Um outro exemplo muito importante, escravidão hormonal. A gente cresce aprendendo que nós somos escravos dos nossos hormônios. Então, eu sou um homem e eu cometi pecados ali na área sexual da minha vida. Por quê? É porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Homem é assim mesmo. Isso é uma filosofia que não vem da palavra de Deus. Ou você pensar assim, não, tudo bem, isso aqui é porque é saúde, né? Não, não é saúde, é pecado mesmo. Outro tipo de escravidão hormonal. Vamos supor, a mulher tem aquele período em que ela, às vezes, ela tem, fica mais sujeita, né? Fica mais sensível. E aí, por conta disso, ela desrespeita o marido. Desrespeita o marido. O que a cultura nos ensina? Que isso é normal, que isso é ok, que isso está certo, é porque ela está naquele período. Não, gente, é pecado. Uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos em que os hormônios estão ali instáveis, ela ama e respeita as pessoas. É mais difícil? É mais difícil, mas ainda é pecado. Entendeu? Esses são apenas alguns exemplos práticos que eu trouxe para a gente entender como que a palavra de Deus é preciosa para a gente. E como que a confissão de fé de Westminster, provado por séculos de história da igreja, nos traz uma saudável interpretação da Escritura. Então, a gente vai concluir assim, e eu vou passar agora para perguntas, tá bom? O que a gente está percebendo
nesses tempos que nós estamos vivendo, que o surgimento de tantas igrejas que estão surgindo sem uma constituição, o pilar que está na palavra de Deus. Então é que nem aquela brincadeira do telefone sem fio. Você passa para um interpreta de um jeito e vai passando para outro. O que está acontecendo? Como está surgindo, entre aspas, pastores que não têm um fundamento básico de um estudo, de uma faculdade, começam a surgir pastores por si próprios. E nós, cristãos, estamos tendo dificuldade de debater com essas pessoas. Por quê? Eles falam assim, mas meu pastor disse isso. A primeira coisa que eu pergunto, de que origem surgiu o seu pastor? Da onde ele veio? Né? Por quê? Porque, eu sou pastor hoje, que nem você falou, né? Ele se fez pastor. E aí ele lê a Bíblia, ele interpreta e acha que é isso, e o achismo vai passando para frente. E aí os ouvintes, que não têm uma preparação, não lê a Bíblia, não tem uma estrutura para ouvir, começa a interpretar de um jeito e passar de outro. Então, hoje, na área do evangelho em si, está ficando uma salada de frutas. Porque você vai falar com uma pessoa, você fala, não tem nenhum fundamento básico. Pastor mesmo que fala aí que é pastor, né, que surgiu como pastor, eu falei, esse dia eu estava conversando com um, e ele convicto falando, eu falei assim, só uma pergunta, de onde o senhor tirou isso? Está na Bíblia. Mas qual Bíblia? Porque do meu berço de infância aprendendo, eu nunca vi isso. Então, o que está acontecendo, isso que você está dando aula hoje, está complicando, porque está distorcendo a palavra de Deus. E isso gera muito problema para a vida da própria pessoa, né? Problemas práticos. Muito bem colocado, irmão. Interessante. Mais alguém? Perguntas, colocações? Eu concordo perfeitamente com o que o Sérgio mencionou. É uma realidade dos nossos dias, a multiplicidade de igrejas, né? Muitos movimentos vão surgindo, cada um vai adotando, dependendo do seu foco, um sistema de ensinamentos. Mas há também um outro fator acontecendo nos nossos dias, que é a sede pela verdade. E eu tenho visto em algumas regiões, pessoas deixando denominações até antigas, tradicionais, porque não encontraram uma segurança nos ensinos bíblicos. Então essas passam a ser calvinistas, passam a buscar sistemas já de ensino da palavra de Deus, de instrução, já determinado há séculos e aprovado, como o irmão tem dito. Então são dois fatores interessantes que surgem nos nossos dias, nós precisamos estar preparados para ajudá-los. Verdade, irmão Paulo. E é bom que a gente também, como o senhor falou, estejamos preparados para receber essas pessoas, né? Ou seja, falar essas coisas todas, mas de maneira clara, né? Assim, de maneira que a pessoa consiga ser introduzida nessa fé reformada. Mais alguém? Creio que nós devemos pensar em algumas coisas importantes. Primeiro, vivemos uma anarquia teológica. Esse é o contexto do Brasil. Anarquia teológica. Segundo, os pregadores aventureiros têm a sua própria teologia. Eles criam seu sistema teológico. Terceira coisa, como que o caixa do banco conhece a cédula falsa e a verdadeira? Essa é uma ilustração fácil de aprender. Aprendendo a verdadeira. Você quer descartar a anarquia teológica? Descartar aventureiros, pregadores que criam sua própria teologia? Conheça a confissão de fé. Conheça a nossa teologia.
Cuidado aí com televisão, programas bonitos, amanteigados, não é isso? Que pregam teologia errada, sono da alma, e daí por diante. Então, princípios importantes. Anarquia teológica está aí. Pregadores que criam sua própria teologia. Conheça a Bíblia, a confissão de fé, e viva a sua fé com integridade. Verdade, pastor. Bem colocado.